Após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, Putin entrou na política local de São Petersburgo, ascendendo rapidamente. Em 1998, foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança e, em seguida, primeiro-ministro da Rússia. Era 31 de dezembro de 1999, quando Boris Yeltsin, o primeiro presidente da União Soviética, renunciava devido a problemas de saúde e a sua baixa popularidade. Vladimir Putin, então primeiro-ministro, assumiu oficialmente a presidência do país pela primeira vez. Putin transformou a Rússia de várias maneiras, consolidando o poder e eliminando a oposição. Seu governo é conhecido por restringir a liberdade de imprensa e pela repressão política, enquanto promove uma imagem de força e estabilidade em seu governo. Putin invadiu a Geórgia em 2008, a Crimeia em 2014 e a Ucrânia em 2022, desafiando a ordem global do pós-Guerra Fria e enfrentando retaliações internacionais. A invasão da Ucrânia pela Rússia marcou um dos conflitos mais significativos e devastadores na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provocando uma crise humanitária e geopolítica de grandes proporções. O ex-agente da KGB, o Serviço de Inteligência Soviético, ativo entre 1954 e 1991, Putin tem formação em direito e atuou como espião por mais de 15 anos. Seu estilo de governo é uma combinação do absolutismo das antigas famílias imperiais russas e da brutalidade dos tempos soviéticos. Muitos o descrevem como o czar do século XXI, com um domínio quase absoluto sobre a política, a mídia, a economia e a religião do país. Com mão de ferro, Putin controla a população e a imprensa, que está majoritariamente nas mãos de oligarcas e de aliados. Ele reprime qualquer crítica ou ameaça ao seu governo, inclusive vinda dos próprios oligarcas. Desde então, os Estados Unidos tiveram 4 presidentes diferentes, enquanto a Rússia permanece sob a liderança de Putin. E para se manter no poder, ele utiliza uma série de manobras sucessivas que continuam até hoje, através de uma política de manipulação, repressão e com o apoio de um grupo poderoso de aliados. Putin pode ficar mais tempo no poder do que o próprio Stalin. A ascensão de Putin está ligada ao declínio de Boris Yeltsin. No entanto, para compreender como Putin chegou ao poder e como ele poderá permanecer até 2036, é necessário explorar sua história e os motivos que levaram ao caos que sucedeu o fim da União Soviética e os eventos que culminaram na renúncia de Boris Yeltsin. Putin nasceu em outubro de 1952 na antiga cidade soviética de Leningrado, atualmente chamada de São Petersburgo, 7 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Seus pais, ambos operários, sobreviveram aos horrores desse conflito mundial. Após invadir países como a Áustria e a Polônia, Hitler autorizou a invasão da União Soviética, que até então era neutra no conflito. Isso fez com que o bloco fosse praticamente obrigado a entrar na guerra travada pelos alemães, o que levou a uma série de batalhas sangrentas entre alemães e soviéticos. Junto com a França, Inglaterra e Estados Unidos, a União Soviética foi integrante dos aliados, uma coalizão de nações que se uniram para derrotar as forças do eixo, composta por Alemanha, Itália e Japão. Seu pai, Vladimir Spiridonovich Putin, foi um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos de sua unidade a voltar vivo para casa, embora tenha carregado pelo resto da vida sequelas e danos causados pela guerra. Em um de seus livros, Putin relata que seu pai teve as pernas gravemente feridas em um ataque suicida durante uma missão na Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, por sua vez, sobreviveu ao terrível cerco de Leningrado, parte da Operação Barbarossa,
que foi planejada como uma campanha rápida e decisiva que deveria aniquilar as forças soviéticas e capturar importantes centros industriais e econômicos. O cerco de Leningrado ficou conhecido como um dos episódios mais cruéis e sangrentos da história. Ignorando totalmente o acordo firmado entre a Alemanha e a União Soviética, Hitler autorizou sua invasão em 1941. Entre as razões utilizadas pelos nazistas para a invasão estava a busca pela expansão do espaço vital, um conceito usado repetidamente como pretexto para invadir outros países durante a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, a Alemanha estava enfrentando problemas para se manter na guerra e, por isso, necessitava urgentemente de recursos disponíveis na União Soviética, tais como petróleo e recursos minerais. Com isso, um dos alvos da Operação Barbarossa foi a cidade de Leningrado, onde os pais de Putin viviam. Após semanas de lutas sangrentas, os alemães impuseram um cerco implacável à cidade, isolando completamente seus habitantes. O objetivo era matar os soviéticos de fome e, por quase 900 dias, Leningrado ficou sem acesso a comida e água tratada. A porção diária de pão para um adulto foi reduzida a apenas 250 gramas. Este pão era frequentemente feito com uma mistura de farinha e outros materiais não convencionais, como celulose e serragem, para aumentar o volume. As porções para crianças e idosos eram ainda menores, refletindo a gravidade da crise alimentar. Essa diminuição nas porções era uma tentativa de priorizar a força de trabalho adulta, que era crucial para a defesa da cidade. Mas a fome não era o único tormento. O rigoroso inverno russo se abateu sobre a cidade sitiada, intensificando o sofrimento. Durante o cerco de Leningrado, do qual a mãe de Putin sobreviveu, quase 1 milhão de pessoas morreram como consequência direta ou indireta das ações dos nazistas. O desespero foi tanto que, nessa época, foram registrados cerca de 2.000 casos de canibalismo. Em um dos livros que escreveu, Putin conta que sua mãe chegou a desmaiar de fome. As pessoas acharam que ela estava morta e colocaram seu corpo junto aos outros corpos. Putin foi o mais novo de 3 irmãos, 2 dos quais morreram ainda na infância, antes de Putin nascer. Assim como a maioria dos cidadãos soviéticos da época, Putin nasceu em uma família de poucos recursos e teve uma infância modesta e sem luxos. Ele dividia com seus pais um pequeno cômodo em um apartamento compartilhado, onde não havia água quente nem um banheiro adequado. Em vez disso, utilizavam um banheiro próximo, deteriorado e cheio de buracos. Sua mãe varria as ruas, limpava equipamentos de laboratório e fazia outros tipos de trabalho simples, em troca de quantias baixíssimas de dinheiro. Durante sua infância, Putin era conhecido por sua personalidade temperamental. Ele frequentemente se envolvia em confusões, ignorando atividades escolares, lançando apagadores em colegas e brigando com seu professor de educação física. Apesar de não se destacar como um bom aluno naquela época, ele demonstrava habilidades excepcionais em história e na língua alemã. No entanto, seu desempenho melhorou significativamente na 6ª série, o que o levou a se tornar um aluno exemplar durante o ensino médio. Sua dedicação aos estudos o levou a ser aceito em uma escola prestigiada, onde rapidamente se destacou como um aluno de destaque. A partir daí, sua vida passou a ser marcada por um desempenho excepcional em praticamente todas as áreas. Com o fim da guerra em 1945, emergiu uma nova ordem mundial dominada por 2 superpotências que moldaram o cenário global nas 4 décadas seguintes. De um lado estavam os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. Esse período marcou o início de um novo capítulo na história contemporânea, que Putin vivenciaria em primeira mão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética alçaram o posto das 2 maiores superpotências da época e travaram um conflito ideológico que ficou conhecido como Guerra Fria.
Como as duas maiores potências nucleares da época, um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética tornou-se impraticável devido ao princípio da destruição mútua. Nesse cenário, uma guerra nuclear não permitiria a existência de um vencedor. Devido a seu envolvimento em muitas brigas durante a adolescência, Putin se voltou para os esportes e também se tornou faixa preta em judô. Sua paixão pelo judô era tão intensa que ele coescreveu um livro sobre o tema, com a ajuda de mais 2 autores. Após concluir a escola, Putin ingressou no curso de Direito, formando-se pela atual Universidade Estatal de São Petersburgo. Na universidade, Putin conheceu uma pessoa que mudaria completamente sua relação com a política e influenciaria o futuro da Rússia no final do século XX. Anatoly Sobchak, professor de Direito Empresarial na mesma faculdade em que Putin estudava, desenvolveu uma amizade com ele. Essa relação impulsionaria a carreira política de Putin alguns anos depois. Logo após se formar, Putin ingressou na KGB, o serviço de inteligência soviético, que também funcionava como polícia secreta. Seus anos de juventude coincidiram com o auge da União Soviética e da Guerra Fria, um período marcado por disputas científicas e tecnológicas, além da corrida armamentista e espacial. Durante esse período, agências de inteligência como a CIA e a KGB tinham um prestígio muito grande, por isso não é surpresa que o sonho de Putin, assim como o de muitos jovens soviéticos, fosse entrar para a KGB. O Comitê de Segurança do Estado, conhecido pela sigla KGB, foi o impiedoso serviço de inteligência soviético. Sua função era assegurar todos os interesses do Estado, o que envolvia vigiar a população, reprimir opositores e manter a imagem do governo a qualquer custo, frequentemente utilizando métodos violentos e operações secretas. Tudo feito pela KGB era orquestrado com o objetivo de manter uma imagem impecável do governo soviético. O acidente nuclear na usina de Chernobyl foi um exemplo claro. As causas do acidente estavam diretamente ligadas a falhas no projeto dos reatores, mas isso não foi levado em consideração. Além disso, o governo soviético tentou encobrir a situação com a participação ativa da KGB. Mesmo com o potencial de causar sérias implicações para outros países europeus, como a contaminação das fontes de água que abasteciam grande parte da Europa, o acidente só foi divulgado quando altos níveis de radiação foram detectados na Suécia. Durante seu período de atividade, de 1954 a 1991, a KGB foi responsável por espionagem nacional e internacional, prisões, sequestros, atentados, assassinatos e a disseminação de desinformação. No seu auge, a KGB era considerada uma organização extremamente poderosa, sendo a maior polícia secreta e agência de espionagem do mundo. Com mais de 450 mil agentes, a União Soviética pode ter utilizado milhões de pessoas como informantes ao longo dos anos. Putin foi agente da KGB, onde trabalhou como espião para o governo soviético. Ele passou anos na então Alemanha Oriental, o lado leste da Alemanha controlado pela União Soviética. As atividades de Putin nesse período são pouco documentadas e não se sabe exatamente o que ele fez. No entanto, é provável que ele tenha colaborado com organizações criminosas, fornecendo armas e outros equipamentos solicitados. Putin trabalhava na Alemanha Oriental quando viu em primeira mão o Muro de Berlim cair. Era o fim do Império Soviético e o início de um novo capítulo do qual Putin não sabia, mas seria um dos personagens principais. Na década de 80, a situação econômica da União Soviética estava em declínio, levando à ascensão de Mikhail Gorbachev. No entanto, suas políticas mais conhecidas não alcançaram o sucesso esperado. Em 1989, o Muro de Berlim, um dos principais símbolos da Guerra Fria, foi derrubado, marcando um momento histórico. A Alemanha,
que havia sido dividida entre americanos e soviéticos após a Segunda Guerra Mundial, finalmente foi unificada sob um único governo. Com a União Soviética em colapso, Gorbachev enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Nesse período, Putin renunciou ao cargo que ocupava na KGB e retornou à sua cidade natal, agora chamada São Petersburgo. Em seguida, Sobchak assumiu o cargo de prefeito de São Petersburgo e nomeou Putin como seu vice. A ação de Sobchak, que era um amigo de longa data, foi o impulso inicial que levou Putin a entrar na política. Gorbachev foi o último líder da União Soviética, que foi oficialmente dissolvida em dezembro de 1991. Após a dissolução, a União Soviética se desintegrou em 15 repúblicas independentes, incluindo a Federação Russa, e Boris Yeltsin foi eleito como o primeiro presidente da Rússia. Yeltsin foi um político carismático que ganhou o apoio popular e assumiu a presidência da Federação Russa após o fim da União Soviética. No entanto, sua política de aproximação com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, não foi bem recebida por todos. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os soviéticos se tornaram adversários, e não seria algo que mudaria da noite para o dia essa relação. Por décadas, os soviéticos desconfiavam dos americanos, assim como os americanos desconfiavam dos soviéticos. Inicialmente, os índices indicavam uma alta aprovação ao governo de Yeltsin. No entanto, o verdadeiro caos tomou conta da Rússia após o fim da União Soviética. Sua economia, praticamente em colapso durante os anos de Gorbachev, somada à desaprovação crescente ao governo de Yeltsin, que despencou para apenas 6% no final de seu mandato, resultou em uma situação desastrosa. O governo de Yeltsin vendeu milhares de estatais, empresas que até então tinham sido controladas pelo Estado, numa tentativa de reestruturar a economia russa. O programa de privatização, lançado na metade dos anos 90, foi a maior onda de privatização da história, com cerca de 800 empresas vendidas por mês. A maioria dessas empresas acabou nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos conhecidos como oligarcas russos. Em uma tentativa desesperada de recuperar sua popularidade, que estava em declínio, Yeltsin vendeu várias empresas estatais a preços muito baixos. Foi nesse período que Putin assumiu o cargo de vice-prefeito de São Petersburgo, então conhecida como a capital do crime na Rússia. Enquanto vice-prefeito, ele usou sua posição para favorecer grupos de interesse, o que lhe rendeu o respeito e a simpatia dessas pessoas. Em pouco tempo, Putin conquistou a confiança dos oligarcas e foi rapidamente promovido a cargos de maior destaque. Eventualmente, foi nomeado primeiro-ministro do governo de Yeltsin. Na transição entre 1999 e 2000, Yeltsin renunciou, elevando Putin à presidência da Rússia. A ascensão de Putin à presidência marcaria uma mudança significativa no mapa geopolítico do leste europeu nas décadas seguintes, mesmo que naquele momento ninguém soubesse disso, incluindo o próprio Putin. No ano em que Putin assumiu o cargo, terroristas chechenos intensificaram seus ataques em direção às fronteiras russas. Em agosto de 1999, uma série de ataques terroristas a edifícios civis na Rússia resultou na morte de mais de 300 pessoas. Como primeiro-ministro, Putin responsabilizou os radicais chechenos pelos ataques e iniciou uma guerra contra a Chechênia, culminando na anexação do território checheno ao russo. Mais tarde, foi revelado que os ataques foram planejados por membros da FSB, a agência de inteligência que sucedeu à KGB após o colapso da União Soviética, e que eles foram concebidos como parte de um exercício de treinamento. No entanto, esses ataques aumentaram drasticamente a popularidade de Putin entre os eleitores, que até então o viam apenas como uma figura nova na política russa.
Os índices de aprovação de Putin escalaram de 2% antes dos ataques para 45% depois dos ataques, e essa disparada foi diretamente responsável pela vitória de Putin nas eleições de 2000. A partir desse momento, Putin começou a moldar a Rússia de acordo com sua visão, e a corrupção se tornou uma característica marcante de seu governo. Ao contrário de Yeltsin, Putin conseguiu controlar os oligarcas, recompensando aqueles que o apoiavam e punindo os que se atreviam a criticá-lo. Devido ao fato de que as antigas empresas estatais foram vendidas a preços irrisórios para os oligarcas russos, esse grupo ganhou muito mais poder e influência do que seria adequado, especialmente na política. Além disso, eles passaram a controlar um aspecto fundamental da sociedade, a mídia. No poder, Putin ordenou a invasão da Geórgia, da Península da Crimeia e da Ucrânia. No entanto, não era suficiente apenas assumir o poder, era necessário mantê-lo. Conforme a Constituição russa, o presidente pode servir por 2 mandatos consecutivos. No entanto, não há limites para o número total de mandatos presidenciais. Putin assumiu a presidência da Rússia de 2000 a 2004 e de 2004 a 2008. Em seguida, indicou Dmitry Medvedev como seu sucessor. Medvedev venceu as eleições e nomeou Putin como seu vice-presidente, em uma clara troca de favores. Pouco depois, Putin se candidatou novamente e venceu com uma margem impressionante. Após isso, ele conseguiu aprovar uma lei que o permite permanecer no poder até 2036, possivelmente ultrapassando o tempo de Stalin no comando da União Soviética. Além de ter manipulado os bastidores para prolongar sua elegibilidade além do esperado, Putin emprega 2 táticas específicas para se manter no poder e criar a ilusão de que o povo o prefere realmente. A Rússia é considerada um dos países mais perigosos do mundo para se trabalhar como jornalista. Alexander Litvinenko, um ex-oficial russo e membro anterior da FSB, acusou o governo de Putin de ser altamente corrupto. Ele também alegou que o governo russo estava por trás do assassinato do oligarca russo, Boris Berezovsky, além de ter planejado os atentados à bomba contra apartamentos civis e outros atos terroristas, todos visando favorecer Putin durante as eleições. Litvinenko também afirmou que Putin ordenou o assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaya. Ele cunhou o termo Estado mafioso para descrever a Rússia de Putin. Litvinenko foi envenenado com polônio em 2006 e faleceu algumas semanas depois. O governo de Putin reprime qualquer manifestação contra o governo realizada por civis, embora raramente ocorram devido às alianças que Putin estabeleceu. Ao longo de sua carreira política, Putin construiu e sustentou algumas alianças que não apenas o ajudaram a alcançar o poder, mas também a mantê-lo. Isso é especialmente evidente em relação aos oligarcas russos. Os oligarcas lucraram muito com as privatizações durante a década de 90, promovidas por Yeltsin. Isso os tornou ainda mais poderosos, incluindo o controle sobre os meios de comunicação. Isso nos leva à segunda tática de Putin: alimentar a máquina de propaganda russa. Praticamente todos os veículos de imprensa estão alinhados com o governo, o que implica que é o governo de Putin que controla a narrativa sobre si mesmo. Nesse contexto, Putin opta por esconder tudo o que possa prejudicar sua imagem. Dessa forma, ele utiliza a mídia para influenciar a opinião pública e permanecer no poder sem ser rotulado necessariamente como um ditador. A máquina de propaganda russa opera com o objetivo de prolongar o mandato de Putin o máximo possível, moldando a percepção das pessoas sobre sua verdadeira natureza e suas ações, tanto interna quanto externamente. Esse modus operandi é muito similar ao que Stalin realizou durante seu governo na União Soviética.
A máquina de propaganda soviética foi uma das maiores e mais eficazes do mundo, resultando em um culto de personalidade em torno de Stalin, algo semelhante ao que ocorre atualmente com Putin, embora em escala diferente. Como resultado, Putin está se transformando em um líder cada vez mais autoritário, populista e perigoso. Uma das razões pelas quais Putin busca permanecer no poder é manter seu estilo de vida, que inclui uma coleção de relógios de luxo, uma mansão avaliada em quase $1,5 milhão, além de possuir aviões, helicópteros, carros e iates. Até o início dos anos 90, o nome Vladimir Putin era praticamente desconhecido. Hoje, ele é considerado um dos políticos mais influentes do mundo, liderando um país que avança implacavelmente sobre seus vizinhos na tentativa de recuperar uma suposta glória perdida da era do grande Império Soviético. Putin não difere muito dos tiranos que governaram a Rússia imperial antes da Revolução, nem dos revolucionários que assumiram o poder logo em seguida. A popularidade de Putin dentro da Rússia pode ser atribuída, em grande parte, à poderosa máquina de propaganda em que a mídia russa se transformou nas últimas décadas. Suas experiências na KGB certamente moldaram sua visão das potências europeias, especialmente os Estados Unidos, que permanecem como seu principal adversário. Putin vive uma vida de serviço contínuo ao Estado, ou pelo menos assim parece. Em alguns momentos, torna-se difícil distinguir se ele vive para o Estado ou se o Estado existe para servi-lo. Ao longo dos anos, Putin consolidou seu poder, suprimindo dissidências internas e fortalecendo suas alianças com os oligarcas russos. Sua política externa é marcada por uma postura assertiva e muitas vezes agressiva, como demonstrado por suas intervenções na Geórgia, Ucrânia e Síria. Dentro das fronteiras russas, a liberdade de expressão está cada vez mais restrita e as instituições democráticas são enfraquecidas. Sob a liderança de Putin, a Rússia continua a se afastar dos valores democráticos ocidentais, consolidando-se como um Estado autoritário cada vez mais isolado no cenário internacional.